A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Que bom podermos estarmos juntos novamente para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de louvar ao Senhor com os irmãos também, dentro da nossa temática, dentro daquilo que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, para que estivéssemos pensando neste mês, nesse tempo. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com esta canção. Na minha vida, sempre eu tentei viver de tal maneira que tivesse liberdade e paz com os amigos, os vizinhos e o mundo inteiro, nada devendo ou temendo a alguém, mas tudo isso foi inútil, foi tudo em vão. Livre eu não era, não, e nem tinha paz, mas houve um dia em que Deus se revelou a mim, e o seu Filho liberdade me ofereceu, mostrando que ser livre não é simplesmente viver em paz com os homens e fazer o que se quer. Ser livre é muito mais do que um modo de viver. Ser livre é ter Jesus, ser livre é renascer. Hoje eu sou livre, livre em Jesus, livre no poder da sua cruz, livre para viver, liberdade pra valer. Hoje eu sou livre em Jesus, livre no poder da sua cruz, livre pra viver, liberdade pra valer, liberdade pra valer. Amém? Deus seja louvado, seja exaltado neste momento. Irmãos, eu quero confessar uma coisa. Depois de 10 anos de ministério, no dia que o pastor Mateus me mandou o zap lá, colocando a data que eu iria pregar, eu comecei a sentir um frio na barriga. Você já sentiu frio na barriga? É isso que eu estou sentindo aqui agora, pastor. Não é por causa do vento, não. Não é o frio de fora para dentro, é o frio de dentro para fora. Você já deve ter sentido isso. Quando o pastor anunciou aqui que já temos mais 2 pastores aqui conosco, aí que o frio aumentou mais ainda, rapaz. O negócio está estreito aqui pro meu lado. E quando eu olhei então a passagem que o pastor me sugeriu para estarmos falando nessa noite, é que a situação complicou mais ainda, porque eu falei, rapaz, o que vai acontecer nesse pequeno trecho aqui da palavra do Senhor? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro que estamos estudando, aos Gálatas, capítulo 2, versos de 11 até o verso 14. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos de 11 a 14.
Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. EBD. Opa. Vamos aguardar o irmãozinho. Vamos ter misericórdia do irmão. Se você está nos visitando nessa noite, não faz parte de nenhuma igreja evangélica, talvez você não tenha a sua Bíblia também, fique de lado de um irmão que tem a sua Bíblia, para que você possa acompanhar a palavra do Senhor. Juntos nós vamos ler. Amém? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Oremos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Somos carentes de ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir não aquilo que queremos ouvir nessa noite, mas aquilo que precisamos ouvir, para que a nossa vida seja edificada, para que o nosso coração seja limpo pela Tua palavra, para que haja em nós o desejo, Senhor, de cumprirmos a Tua vontade aqui neste lugar onde o Senhor tem nos chamado, para que, Senhor, o Senhor venha ampliar a nossa visão, para que possamos ver aquilo que o Senhor deseja realizar aqui neste local onde estamos inseridos como igreja. Pai, e que o Teu Espírito Santo complete nos nossos corações a Tua palavra, aquilo que não for dito, que não for falado, mas que o Teu Espírito Santo já esteja fazendo esta obra, Senhor. Ó Senhor, nós queremos sair daqui transformados pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa que nos limpa, que nos purifica, que, ó Deus, nos faz, nos encoraja. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, Senhor, de sermos aqui nesta noite, estarmos conduzindo a meditação na Tua palavra. O Senhor sabe daquilo que passa no nosso coração, da alegria que vai no nosso coração. Eu Te agradeço por esta rica oportunidade, Senhor. Senhor, o Senhor me conhece, sabe que eu sou pequeno demais, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim, Senhor, e por isso eu peço ao Senhor agora que o Senhor cuide do Teu servo que está aqui à frente da Tua igreja, Senhor. A igreja é Tua, a igreja é do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus, amém. Bem, quando nós nos deparamos neste momento, nós vamos perceber que a igreja do Senhor está vivendo neste momento um momento crucial. Já vimos e ouvimos em domingos passados, em dias passados, tudo sobre a primeira questão de Paulo sendo confrontado, de Paulo sendo colocado na parede como apóstolo ou não, e ele se apresentando de maneira tão especial. E neste momento da igreja nós percebemos que o Evangelho está bombando, a coisa está crescendo de uma tal maneira, onde novas igrejas estão surgindo, onde novas congregações estão aparecendo, e Paulo, muito feliz com isso, chega até Antioquia, e quando ele chega lá, ele se depara com uma situação muito desagradável. E podemos pensar que, neste momento, a igreja estava prestes a viver um racha. E quando falamos em racha, eu não gosto muito de racha. Nunca gostei disso. E essa igreja aqui, neste momento, está prestes a viver um racha, porque tinha um camarada lá dentro da igreja
que também era apóstolo e estava vivendo de uma maneira errada. Mas ele não era apóstolo? Era. Estamos falando de Pedro. Quem era Pedro? Eu fiquei pensando, analisando sobre a vida de Pedro e eu quis fazer aqui um rápido resumo dos principais acontecimentos na vida de Pedro para nós percebermos que ele não era um apóstolo qualquer. Ele não era um qualquer que tinha andado alguns dias só com Jesus. Não. Ele teve várias experiências com Jesus. Viveu alguns momentos cruciais da sua vida com Jesus. Era um pescador, natural de Betsaida, uma aldeia de pescadores. Um homem comum, mas que foi chamado por Jesus para se tornar agora um pescador de homens. Jesus cura a sua sogra. Nesse momento, não sei se ele gostou muito, né? Creio que ele gostou. Creio que ele gostou. Jesus lhe dá autoridade para pregar, para expulsar demônios, para curar doenças e enfermidades. Pedro pede a Jesus para ir ao seu encontro sobre as águas. E Jesus o chama: vem, Pedro. Pedro estava presente no episódio da transfiguração. Pedro tenta repreender a Jesus diante do anúncio da sua morte iminente. Olha só, irmãos, quantos acontecimentos importantes na vida de Pedro e também no ministério de Jesus, onde os dois estão lado a lado. Pedro é o primeiro a responder, confessando que Jesus era o Cristo. Nessa mesma ocasião, Jesus declara a Pedro: tu és Pedro, uma pedrinha que rola, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro vive o milagre da pesca maravilhosa. Quando já havia trabalhado a noite inteira, quando já havia pescado a noite inteira, não tinha pescado nada. Parecia até o pastor Cláudio pescando. Pedro vive o milagre. Pedro decepa a orelha do soldado, querendo defender a Jesus. Mas também Pedro nega Jesus. Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Desejo nosso, né, pastores? Esse desejo há no nosso coração. E Pedro consegue isso, cara, de uma maneira especial. E o evangelho estava sendo anunciado, estava sendo pregado, e a igreja crescia. E chega num determinado momento onde nós vamos entender que este mesmo Pedro que tivera antes experiências com Jesus, este mesmo Pedro que antes viveu lado a lado com Jesus, agora está experimentando viver uma situação totalmente adversa ao Evangelho. Pedro, sendo judeu, chega então a igreja em Antioquia, e creio que nesse momento, quando ele chega lá, está rolando um churrasco legal. Os gentios fazendo uma churrascada. E Pedro olha, sente aquele cheirinho maravilhoso, cara. Não é? Aquela fumacinha da carne queimando. E eu penso na minha mentalidade humana que Pedro olhou para aquilo assim e falou: mas eu sou judeu, como é que eu vou fazer, cara? Eu não posso comer carne, filho. Mas vamos dar um jeitinho. E Pedro vai então e se assenta junto com os gentios e participa. E nós vamos ver que neste momento está acontecendo em Antioquia uma grande festa, a festa Ágape. É uma festa onde logo após a ceia do Senhor, a igreja toda se reunia para poder comer do bom e do melhor. Tudo que tivesse bom e melhor, a igreja participava daquele momento. Só que Pedro, sendo judeu, não poderia participar. Mas Pedro então se assenta, participa, só que de repente chega a notícia: está chegando alguns outros judeus.
E agora? O que eu vou fazer? Então nasce na história bíblica o primeiro crente camaleão. Você já ouviu falar no crente camaleão? Eu já. Convivi com alguns. Eu tive essa triste experiência de conviver com alguns crentes camaleões. Nesse momento, Pedro então começa a demonstrar uma atitude, uma conduta inadequada. Mas pastor, ele não era apóstolo. Ele era apóstolo. Ele tinha uma firme confiança de que a salvação era pela graça. Ele tinha. No seu coração estava firme isso. A salvação é pela graça. Não há outro meio de sermos salvos. É pela graça. Mas Pedro, nesse momento, com a sua conduta inadequada, ele começa então a nos mostrar que nesta igreja existia também junto com ele, porque a palavra que lemos vai nos dizer que junto com ele já estava fazendo a cabeça de outras pessoas e até o próprio Barnabé estava entrando na onda dele. Qual era o problema? Se nós voltarmos lá no livro de Atos, capítulo 15, nós vamos ver lá que neste momento, quando há uma grande discussão sobre a circuncisão e a incircuncisão, nós vamos perceber que naquele momento ali em Atos, já era para essa situação, para esse problema ficar resolvido na igreja. Não é verdade? Porque houve uma grande discussão. Não foi coisa simples, não. Foi uma briga tremenda. E naquele momento ali de Atos, Pedro já deveria estar consciente daquilo que ele deveria fazer dali para frente. Mas não. Nesse momento, ele começa então a ter uma dúbia conduta. Interessante, querido, que conosco hoje não é diferente. Nós estamos vivendo num tempo onde a igreja do Senhor, e quando eu falo igreja do Senhor, eu também me incluo nela, porque eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós temos vivido um tempo com os seguintes pensamentos e até alguns ensinamentos errados. Todas as religiões são boas. Todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Não julgueis para não ser julgados. Quando ouvimos e vimos coisas que têm ido contra o verdadeiro evangelho, a verdade do evangelho, nós não podemos nos calar diante de uma cultura tão grande. Não podemos nos calar neste tempo. Mas Paulo não pensava assim. Paulo estava firme no seu propósito. Paulo estava desejoso de resolver o problema. E quando eu leio essa passagem aqui de Paulo aos Gálatas, eu percebo que quando nós percebemos um problema, nós temos que resolver o problema de frente. Não é fugindo do problema que vamos solucionar os problemas. Mas Paulo não. Paulo bate de frente com Pedro. E hoje, da maneira que estamos vivendo, da maneira que somos, né? Como bons batistas que somos, nós, quando temos que chamar a atenção de alguém, né? Eu já fui pastoreado outras vezes também, e eu tinha um pastor que, quando ele tinha que chamar a atenção, seja do seminarista, seja do pastor auxiliar, seja dos pastores, membros da igreja, ele não perdoava. Filho, fulano de tal, meu irmão, você precisa resolver essa situação. E alguns faziam bico e alguns se contorciam no banco. Mas nós percebemos que quando um problema ele é inerente à comunidade cristã, ele tem que ser resolvido na comunidade cristã. Mas nós não, nós temos o costume de que às vezes querer tampar o sol com a peneira, né? Vem cá, filhinho, vem cá. Passamos a mão em cima e acobertamos o erro, acobertamos o pecado e acobertamos aquilo que está acontecendo de errado. E nós sabemos que um problema mal resolvido, ele pode gerar outros problemas. E nós vamos ver aqui que isso estava acontecendo. E Paulo então, nesse momento, bate de frente com Pedro e fala: rapaz, olha só, presta atenção. O que você está fazendo é errado. Você está tomando um caminho errado, está tendo uma atitude errada e você precisa se consertar. Que negócio é esse? Você, como judeu, se assenta no meio dos gentios.
E está forçando a barra para cima dos caras. Volta aí, Pedro. Reflete aí no que você está fazendo. E eu estava meditando, querido, pregando ao mar. É bom pregar ao mar. Eu estava lá meditando nesta passagem, estava pensando como que nós, como igreja do Senhor hoje, temos recebido e aceitado coisas que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo, com a verdade do Evangelho. Nós não podemos nos calar, irmãos. A situação está muito complicada e eu vou provar isso para você aqui nesta noite. Eu pedi até permissão ao pastor, porque eu quero provar para você que a coisa está muito além do que nós pensamos. E não está nada diferente do que estava acontecendo aqui na igreja em Antioquia. Não está nada diferente. E queridos, eu quero pensar com você como que a igreja tem sofrido nesses últimos anos, nesses últimos tempos que temos vivido o Evangelho. Como que nós temos aberto as portas da igreja para o pecado. Como que nós temos também pecado quando nós nos calamos diante dessas situações. Como que nós temos pecado quando nós nos calamos, quando Deus nos chama a falarmos, a proclamarmos da sua palavra. Quando Deus nos dá uma oportunidade de demonstrarmos o seu amor e nós nos calamos. Eu gostaria de meditar com você. Gostei muito da frase do John Stott, quando ele vai dizer no seu comentário: Pedro continuava crendo no Evangelho, mas falhou na sua prática. Será que nós não temos falhado também na prática do Evangelho hoje? Sua conduta não se ajustou com o Evangelho. Ele virtualmente contradisse o Evangelho com a sua atitude, porque lhe faltou coragem nas suas convicções. Por que lhe faltou coragem? Porque ele teve medo. Ele teve medo de se colocar. Ele teve medo de se posicionar. E quando eu falo em medo, eu percebo que tantas vezes também nós temos, bate no nosso coração esse medo de nos posicionarmos. Quando lá na escola estamos diante de uma roda de amigos, quando lá na faculdade estamos diante de uma roda de amigos, quando lá no nosso trabalho estamos diante de uma roda de amigos, quando lá na nossa vizinhança nós estamos lá diante de um vizinho e ele está clamando, ele está pedindo para nós nos posicionarmos e nós nos calamos. Final do ano, para os irmãos entenderem que nós vivemos isso todos os dias. E nós precisamos hoje, como igreja do Senhor, sairmos daqui, não. Eu quero me posicionar diante do Evangelho verdadeiro, diante do Evangelho genuíno, diante de Jesus. E eu quero me posicionar sendo um discípulo de Jesus, consciente daquilo que eu devo fazer. E eu estava indo à lotérica pagar algumas contas no final do ano, e estava naquela semana do bolão. Se lembra? Mega da virada, né? Isso aí. E eu estava assim, com o dinheiro das contas e o dinheiro da lotada. E eu cheguei lá no caixa, lá na lotérica, e dei lá as contas e o dinheiro. Nunca me aconteceu isso na minha vida. A menina aqui, da lotérica de Barra, olhou para mim: o senhor vai fazer um joguinho. Eu falei assim: eu não jogo. Eu duvido se o senhor não vai jogar hoje. Eu falei: mas eu não jogo. E ela mais uma vez insistiu: olha, mas se eu fosse o senhor, eu tenho aqui esqueci agora, aquele negócio que vem em vários jogos ali. Não sei o que é. Mas um papelzinho, um bolão. É isso aí, irmão, obrigado. Eu tenho aqui um bolão que se o senhor fizer, eu tenho certeza que o senhor vai ganhar. Eu falei: que te dá tanta certeza assim? Só pode ser o Lapeta, filho. Não é outro. Eu falei: você pode, por favor, pagar as minhas contas, que eu preciso sair?
mas o senhor não vai mesmo fazer um joguinho? Eu falei, não. Às vezes nós pensamos que o inimigo vai se armar todo para nós e vai vir e nos destruir, jogar uma bomba na nossa casa, destruir tudo, acabar com a igreja, vai destruir a igreja, jogar uma bomba atômica aqui na igreja, vai acabar com tudo. Não, ele começa a minar, filho, é pelas beiradas que ele vai minando. E eu duvido se no ano que passou, faça uma retrospectiva aí do seu ano, eu duvido se você não teve momentos lá na sua escola que você foi confrontado a se posicionar. Eu duvido que você lá no seu trabalho não foi confrontado a se posicionar. Quem você é realmente? Se você é um cristão, se você é um discípulo de Cristo, se você é alguém que está precisando se posicionar naquele momento para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, para que aquela vida seja resgatada do inferno, das trevas para a luz, e você teve medo, e você não se posicionou, porque no seu coração nasceu medo. Foi isso que nasceu no coração de Pedro também, filho. Não é diferente conosco, não. Eu comentei com os irmãos no culto, na última sexta-feira que estive presente, irmãos, como está sendo bom ficar sem carro. Deus tem me ensinado muitas coisas, e entre elas, ficar sem carro está sendo bom, porque eu estou andando de lotada. E eu criei a igreja na lotada, pastor. Maravilha. Em mais de 10 viagens, já peguei mais de 10 pessoas afastadas da igreja. Você é membro de alguma igreja? Não, eu estou afastado da igreja tal. E aí a deixa. Porque daqui de bairro São João até lá ao hospital dá uma viagem, filho. E os sinais vão parando e eu vou só infiltrando a palavra no coração. Cara, rapaz, você precisa voltar. A ponto de nós chegarmos no hospital outro dia, ele parou no sinal e falou assim, o senhor pode orar por mim? Eu falei, posso? Lógico que eu posso. Agora, filho, vamos orar. É nesse momento, filho, que nós precisamos nos posicionarmos. Quem somos realmente? Pedro teve medo. Estava firme nas suas convicções. Mas no momento em que ele precisava se posicionar diante da igreja do Senhor, ele teve medo. Se Paulo não tivesse se colocado contra Pedro naquele dia, toda a igreja teria derivado para a água parada, estagnando, ou haveria uma permanente rixa entre o cristianismo gentio e o judeu. Um Senhor, mas duas mesas do Senhor. Ele precisava naquele momento ser confrontado. Pedro precisava ser confrontado. E às vezes nós não gostamos de quando nós somos confrontados. E às vezes nós não nos alegramos muito com o confronto. Porque o confronto vai nos tirar do nosso lugar de conforto. Não é verdade? Já se sentiu num lugar de conforto? É maravilhoso. É muito bom. O lugar de conforto é maravilhoso. Tantas vezes eu vivi num lugar de conforto. E é neste momento que Deus começa a nos confrontar. Deus começa a nos confrontar. Já compartilhei com os irmãos aqui. E gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Vivemos lá alguns anos no ministério e foram anos abençoadores para as nossas vidas, para a nossa família, mas também foram anos muito difíceis. E vou falar sério para você, ficar 5 anos lidando com dependente químico não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas sempre Deus nos dando a graça, sempre Deus abençoando, sempre Deus trazendo as pessoas até a igreja, sempre a igreja recebendo os doentes, os enfermos espiritualmente. Foi maravilhoso, irmãos, e no último sábado, antes da minha vinda para cá, para essa região, no último sábado, eu tive o prazer de casar o primeiro jovem que eu levei para a casa de recuperação. Eu não conseguia fazer o casamento porque eu chorava muito. Era eu chorando, o casal chorando, a igreja chorando, todo mundo chorando. Por quê? Porque nós tivemos a experiência de pegar aquele jovem com 38 quilos, levarmos para a casa de recuperação, ele se recuperar, eles conseguiram o seu trabalho de carteira assinada, Deus abençoá-lo, e ele conseguiu uma casa própria lá no seu trabalho. O patrão dele vendeu uma casa para ele, parcelado, e ele conheceu a sua noiva, se casaram, e hoje constituindo uma família para a glória de Deus.
E eu falei assim, bom, agora eu vou sair, né? E olha que a minha comunidade se chamava Vila Rica. Vila Rica. Era muito rica mesmo. Agora eu vou sair, eu vou para Barra de São João, morar lá em Barra de São João, né? Eu vou ser membro lá na primeira igreja batista em Araruama, o pastor Assis, que é muito nosso amigo, o pastor Assis batizou a Lene. Né? Eu falei, agora eu vou, uma vez no domingo eu vou para a igreja de Araruama tem 1.200 membros, eu vou chegar lá, o culto vai estar rolando, ninguém vai me ver, ninguém vai me prestar atenção, eu só vou me membrar na igreja, eu vou ficar na minha zona de conforto, filho. Eu quero é praia, eu quero é rio, eu quero é mar. Vou uma vez na quarta-feira no mês na igreja, entrego o meu dízimo, lá ninguém me conhece mesmo. Olha como Deus nos confronta. A primeira quarta-feira que eu fui lá na igreja de Araruama, peguei o carro e fui para a igreja. E olha que eu saí de Barra para Araruama, todas as quartas e todos os domingos de carro. Primeira quarta-feira que eu entrei na igreja, o pastor Assis, quando nos olhou, você é a Lene? Eu que batizei você, não foi? Alene, vem para cá. Você é o pastor Cláudio? Vem para cá, pastor Cláudio. A igreja já me conheceu. Mensagem do pastor Assis naquela noite. Se você quer vir para uma igreja grande para ficar sentado, escondido no banco, aqui não é seu lugar. Eu falei, rapaz, presta atenção, cara. Você está pregando. Mas se você quer vir para cá para trabalhar, para poder ser um obreiro do Senhor aqui, trabalhar na obra do Senhor, você seja bem-vindo. Eu falei, bom, eu vou ficar quietinho, igual Pedro, camuflado, filho. Eu vou ficar camuflado aqui na minha, né? Só comendo pelas beiradas, tranquilo, sem exercer nenhum ministério, sem fazer nada na igreja. Primeira coisa que Deus fez, falou, então tá bom, ok. Vou começar a mexer na sua vida, filho. Aí Deus mexeu no carro. Aí agora estou sem carro, estou a pé. Como que eu vou sair de Barra para ir para Araruama sem carro? Não tem nem ônibus para lá, filho. Acabou. O sonho de ficar tranquilo na igreja, sentadinho na igreja, acabou. Deus falou, você quer continuar? Tudo bem, eu vou permitir que você continue. Irmãos, eu fiquei 6 meses no limo. Você sabe o que é ficar no limo? Você sabe o que é isso? Limo? É no liso mesmo, no liso, no lisinho. Sabe o que é ficar 6 meses no liso? Eu fiquei 6 meses no liso. E por fim eu falei, Senhor, eu quero sair desse lugar que eu estou, não é isso. E começou a vir uma insatisfação no nosso coração, e nós orávamos e nada acontecia, e nós pedíamos a Deus uma solução para os problemas e nada acontecia. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus me fez lembrar, você não queria ficar no bem bom? Eu estou te deixando no bem bom. Você mora aí na beira da praia, sua casa é do lado do mar, entendeu? Só que você não está cumprindo a minha vontade. Não foi para isso que eu te chamei. Sabe, irmãos, eu posso falar, pastor? Me permite? E uma vez eu estava conversando com o pastor e o pastor falou comigo uma coisa que naquele dia foi de Deus para a minha vida. E tudo que acontecia, eu me reportava a Vila Rica. Eu fiquei 17 anos morei nessa comunidade. 10 anos pastoreando lá. E o pastor Mateus um dia falou comigo, pastor, me permita te dar um conselho. Eu falei, pode dar, pastor. Estou precisando mesmo de puxar da orelha. E ele falou, rapaz, você saiu de Vila Rica, mas Vila Rica não saiu do teu coração não, filho. Vila Rica ainda está entranhado dentro de você. Você lembra, pastor, que você falou isso comigo? Está entranhado dentro de você ainda. Irmãos, aquilo foi de Deus para a minha vida, e aquilo me fez pensar que tantas vezes nós estamos debaixo do Evangelho da graça, nós estamos debaixo da liberdade, mas nós ainda estamos apegados ao pecado ainda, apegados às coisas velhas, às coisas passadas, e o nosso coração não consegue se desvencilhar do pecado. Não consegue se desvencilhar desse desejo mal que há dentro de nós. E rapaz, um dia, para concluir a história, cadê o Miller? O Miller estava aí, não estava? Está lá embaixo.
Um dia eu estava perdido lá em Casimiro de Abreu. Já contei isso aqui para os irmãos, né? E Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. Eu olhei para o milho assim, eu falei, esse cara é crente. Eu olhei para ele, não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, eu falei, esse cara é crente. Aí já sentei do lado dele no banco assim, esperando o ônibus, e ali já puxei uma conversa, começamos a conversar, e o ônibus está demorando, e não sei o quê, papapá. Aí já entramos no ônibus, sentamos um do lado do outro, aí no meio da conversa ele falou assim, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Cláudio, estou vindo lá de Petrópolis, não sei o quê, papapá. Pegou o zap, né? E ali, daqui a pouco descobriu na conversa que eu era pastor. Não, o senhor é pastor? Não, vamos lá para a igreja, vamos lá, meu irmão, vamos lá comigo lá. E eu cheguei em casa e falei para a Lene, encontrei um cara muito doido hoje, filho. Ele falou que vai vir aqui em casa. Quando foi na semana seguinte, né? Foi na semana seguinte. Irmãos, é maravilhoso, é maravilhoso. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos mesmo, não. A gente às vezes começa a falar e começa a perceber como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é maravilhoso. Na semana seguinte, os irmãos estavam lá dentro de casa. E os irmãos terão, né, a oportunidade de estarmos lá cultuando ao Senhor. Já pediu o céu sim, que nós desejamos fazer um culto lá na nossa casa, numa sexta-feira dessa. Os irmãos vão ver que a minha casa é pequenininha. Só que naquele dia que os irmãos estiveram lá, não foi o físico, não foi o material. Foi a glória de Deus através da vida dos irmãos que nos alcançou ali naquele dia. Sabe, é essa diferença que eu estou falando, que nós como igreja precisamos ter. Às vezes nós não vamos ter nada para doar, para dar. Mas nós vamos ter nós para nos doarmos, para nos colocarmos como cristãos. Uma palavra, uma oração, uma leitura da palavra do Senhor. E naquele dia isso fez toda a diferença lá dentro da minha casa. A alegria do Senhor. E eu falei, poxa, tem uma igreja que nos viu, que nos alcançou. Tem uma igreja que está nos amando. Tem uma igreja que está nos amando. Sabe? E na semana, no dia seguinte, na semana seguinte, o pastor esteve lá conosco, que nós conversamos e vimos que tinha muita coisa a ver. E uma coisa eu posso falar para você, querido. Olha, tudo que eu deixei para trás, pedindo a Deus um conforto, uma comodidade, tudo, eu estou encontrando aqui nessa comunidade. Às vezes eu ando aqui pela comunidade, eu começo a ver os jovens, né? Jovens armados aqui, jovens no tráfico. Aí o Espírito Santo começa a te alfinetar, te incomodar. Aqui, ó, aqui está o seu ministério, aqui está a sua tarefa a ser cumprida. Não adianta. Por quê? Porque como servos do Senhor, nós precisamos nos posicionarmos e não termos medo daquilo que virá pela frente. Não podemos. Henry Martyn, no século XVIII, em sua viagem, em passagem pelo Brasil, ele fez uma declaração que hoje se torna uma declaração muito presente, querido. Ele disse assim: o Brasil é um país de muitas cruzes, mas o Brasil não conhece o verdadeiro Evangelho. Porque no Brasil precisa-se de Cristo e de mais alguma coisa. Que mais alguma coisa nós precisamos, querido? Foi aí que eu pedi liberdade ao pastor. Essa caixinha aqui nos acompanha já há um bom tempo, há uns 5 anos já que ela está conosco. E se você tiver na sua casa alguma coisa que você queira se desfazer depois do que você vai ouvir aqui, você pode nos doar, que vai servir para abrir a mente, o coração e a visão de outros. Que mais alguma coisa o Brasil precisa hoje? Talvez lá na sua casa tenha uma arquinha dessa. Essa aqui é a arca da proteção de Deus. Quando você adquire ela, você leva para a sua casa, você coloca lá na estante, e lá na sua casa vai estar com a proteção de Deus. Você não precisa de mais nada.
Talvez na sua casa tenha um copinho desse daqui da água que você tomou, da água que você pegou e colocou em cima da televisão na hora da oração e começou a crer que através da água você seria abençoado. Talvez esse lencinho aqui foi muito interessante, irmãos. Eu consegui num culto no lar que nós estávamos fazendo, e chegamos numa casa para fazer um culto no lar na nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Rica. Chegamos num lar para fazer um culto, e a mulher estava com as pernas da cintura para baixo, que era ferida pura. Tudo ferida. Imagina 2 pernas cheias de feridas, bolhas grandes que estouravam e se tornavam feridas, e precisando de alimento, precisando de alento, precisando de tudo que fosse de melhor naquele momento. E nós chegamos lá e pregamos a palavra, e Deus operou naquela noite, e a esposa se converteu, o marido se converteu e a filha se converteu. E qual foi a minha surpresa? Que tinha uma senhorinha no culto, e essa senhorinha, no final do culto, ela foi, abriu a sua bolsa e tirou esse lencinho aqui, foi lá e falou para a irmã nova convertida, falou assim: olha só, não é a mesma coisa que estava acontecendo lá na igreja de Antioquia? O evangelho e mais alguma coisa. Você tem que ter o Cristo e mais alguma coisa. Ela falou assim: olha, querida, você pega esse lenço aqui, todas as noites você passa esse lenço nas suas pernas, que as suas feridas vão ser curadas. E quando eu olhei aquilo, irmãos, eu gelei e falei: Senhor, eu vou largar o ministério agora. Não é isso que nós temos ensinado, não é isso que nós temos pregado, não é isso que o povo está sendo discipulado. Eu chamei ela no canto e falei: irmã, vem cá, faz o seguinte, me dá esse lenço para mim, que eu estou precisando muito desse lenço seu. Tem 10 reais na sua bolsa? Tem. Então pega os 10 reais, você dá os 10 reais para ela comprar o leite dela da semana, que você vai abençoar muito mais do que esse lenço agora. E ela: pastor, não posso fazer isso não. Eu falei: por que não pode, irmã? Por favor, me dá o seu lenço. E ela me deu o lenço, e hoje eu guardo com muita recordação, né, desse lenço. Por quê? Porque e tenho 2. Talvez na sua casa também tenha essa botija de água aqui também, olha, pequenininha, bonitinha, né? Também a água abençoada. Essa aqui é a terra de Jerusalém, só que foi apanhada ali na praia de Barra, né? Esses 3 martelos aqui são os martelos da justiça. Com ele, qualquer causa impossível que você tiver, filho, comprando esse martelo aqui, você vai ter todas as tuas causas impossíveis resolvidas. O verdadeiro juiz vai abençoar a sua vida de tal maneira. Essa aqui é a chave que vai abrir a porta da sua casa própria. Eu estou há 26 anos casados e ainda não consegui a minha casa própria ainda. Estou esperando no Senhor, mas eu não comprei essa chave, irmão. Só estou mostrando para você que é o que está sendo pregado hoje. Esse aqui é o óleo. Não sei de onde vem esse óleo, mas ele é abençoado. Esse aqui é o anel da aliança com Deus. Quando você coloca ele no dedo, você está com aliança, aliançado com Deus. Esse aqui era o óleo também, mas derramou, né? Perdeu a validade. E essa caneta aqui também é abençoada. Com ela você faz todas as provas e você tira 10. Olha lá, aquela lá falou que está precisando de uma, pastor. Vamos levar ela para a classe de discipulados rápido. E tem mais uma aguinha aqui também do Rio Jordão. É o que está sendo pregado, irmãos. É isso que está sendo pregado hoje nas nossas TVs, na internet. E tantas vezes nós estamos engolindo isso de goela abaixo, recebendo isso de: poxa, que legal, cara, põe a sua mão aqui na TV e você vai ser abençoado. Bota um copo d'água em cima da TV, que depois você vai beber uma golada, você vai ficar legal. Bacatela. Eu tinha aqui também, mas perdi uma rosa sem vergonha de plástico, aquela de R$1,99, que você compra lá na loja de R$1,99, e o camarada tem coragem de dizer que a rosa é ungida, você leva para a sua casa e você coloca sobre a sua cama, e ela vai aquecer a sua cama. Sem vergonha. É o que está sendo pregado hoje.
E nós não podemos nos calar, irmãos. A igreja do Senhor, ela não pode se calar. Mas pastor, você está julgando. Eu não estou julgando, eu estou falando a verdade. Quando Paulo faz esse confronto aqui a Pedro, ele também confronta em outro momento. Ele fala que vocês não podem, nós não podemos receber nenhum evangelho que seja o evangelho da verdade. Nós não podemos nem que desça um anjo do céu e venha nos falar outro evangelho. Sai, que não é de Deus. Não há Deus nesse negócio. Irmãos, eu estava outro dia vendo lá na TV, em 5 minutos de programa, o camarada teve coragem de vender 5.000 saquinhos de terra. Não sei de onde veio aquela terra, mas ele teve coragem de vender. E tantas vezes nós estamos recebendo isso, e não só recebendo, mas aceitando isso, e tantas vezes também crendo nisso. E a igreja do Senhor está sendo corrompida. E a igreja do Senhor está sendo levada a esses ventos de doutrinas. Aí quando nós chegamos aqui na igreja e o pastor traz a palavra, e o pastor traz uma palavra de sustância aos nossos corações, e como eu tenho agradecido a Deus pela vida do nosso pastor. Não estou aqui para encher bola de ninguém, não estou aqui para fazer bajulação com ninguém, mas tenho agradecido porque ele tem nos trazido a palavra de Deus. E é disso que nós precisamos, da palavra de Deus. E tenho saído daqui alimentado pela palavra, e confrontado pela palavra, e levado a ter uma mudança de vida pela palavra, querido. Por quê? Porque tantas vezes nós estamos sendo engodados, nós estamos sendo levados nessa onda. E nós chegamos aqui falando assim, poxa, a palavra do pastor hoje foi tão chata. Hoje não aconteceu nada demais lá na igreja. E o culto hoje estava ruim, você viu? Sabe por que o culto às vezes está ruim? Porque nós estamos ruins. Nós já chegamos na igreja podres. Aí a gente acha que está tudo ruim. A música está ruim, o louvor está ruim, o pastor está ruim, a irmã que cantou então desafinou, está tudo ruim. Porque nós não estamos bem com o Senhor. Porque nós temos essa visão, e isso está sendo implantado nos nossos corações através dessas coisas. Por quê? Porque nós estamos sendo levados a pensar que nós estamos aqui para poder só receber, só receber, só receber. Nós estamos aqui para dar, para doar, para poder dispensar aquilo que Deus tem nos dado, para poder dar aquilo que Deus tem nos dado. E Ele tem nos dado bênçãos, e nós precisamos dar bênçãos. E a igreja do Senhor hoje está sendo levada a este tempo a querer Cristo e mais alguma coisa. Quando não, a igreja do Senhor está sendo levada a se acomodar com o pecado. Já perceberam isso? Eu não sou tão velho. Tenho cabelo branco, mas não sou tão velho. Sou um jovem ainda, né? Mas na minha época de criança, de adolescente, irmãos, tem aqui o pastor, nosso amigo de ministério, que pode me dizer muito mais do que eu vivenciei. E vivi na minha igreja quando eu era criança. Alguém adulterou na igreja. Qual era o procedimento, pastor? Não era nem desligamento, nem colocar em disciplina, né, como nós fazemos hoje. Era exclusão. Não era? O adultério era um escândalo na igreja. E continua sendo. Continua sendo. Porque não mudou. A palavra de Deus diz que Deus abomina, detesta o adultério. Alguém fornicou. Está fornicando, pastor. Ó, vamos repensar. Conheço uma irmã que ficou 10 anos depois do adultério, tentando em todas as assembleias. Em todas as assembleias da igreja, ela pediu o retorno dela para a igreja. A igreja falava, não, você está em adultério. Não, você está em adultério. E nós, às vezes, nós abrimos brechas, portas para o pecado, e o pecado tem adentrado a igreja. Porque o pecado do adultério é algo que se espalha na comunidade, estraga tudo, estraga a igreja, estraga a comunidade, estraga tudo, filho. Mas nós nos esquecemos da irmãzinha que faz fofoca na igreja.
Para você ter uma ideia, como que a fofoca é uma desgraça, é um negócio terrível. Eu estava no WhatsApp conversando com uma pessoa sobre um problema. Só que eu acho que ela não é muito ágil no Zap, não sabe funcionar como funciona aquilo muito bem. Ela estava pegando a minha fala e mandando para uma outra pessoa já de uma vez. Ela estava conversando comigo e com a outra pessoa, entendeu? E ela estava pegando a minha fala e mandando para outra pessoa. Olha, o Cláudio falou isso, isso e isso. E botava o que eu tinha falado. Só que ela não percebeu que no lugar de mandar para outra pessoa, ela estava mandando tudo para mim. Eu falei, danada. E às vezes nós não percebemos que a fofoca, a maledicência, às vezes nós olhamos uma situação e vem um pensamento mal na nossa mente. Às vezes nós percebemos que há um problema no meio da igreja e nós nos calamos. Às vezes nós queremos falar com alguém algo e nós não falamos, nós nos calamos. Estamos pecando, filho. Da mesma maneira. Lá na classinha eu aprendi, lá na classinha das crianças, pecadinho, pecadão, isso não. Não tem tamanho, filho. Pecado não tem tamanho. Pecado continua sendo pecado. Seja fazer a fofoquinha, seja fazer a armaçãozinha, seja parecer que é, mas não é, seja fazer o que for. É pecado. A Bíblia diz que pecado é pecado. Então não importa. E a igreja não está mais tratando o pecado como pecado. Nesse desejo de sair de Vila Rica, certa vez estive indo a São Paulo. E chegando lá, eu percebi que a igreja estava pior do que essa igreja aqui em Antioquia. Lá, aqui tinha 2 partidos, né? Lá tinham 4 partidos. 4. E todos os 4 disputando quem venceria a eleição pastoral, a sucessão pastoral. O partido que ganhasse mandava na igreja, porque o pastor ia ser daquele partido. E no meio da conversa com a comissão eu descobri isso. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E no meio da conversa que eu tive com a igreja naquela manhã, uma menina se levantou. Pastor, se por um acaso acontecer um pecado aqui na igreja, assim, o que o senhor vai fazer? Eu falei, primeiro eu vou conversar, vou chamar no gabinete, nós vamos ter uma conversa. Eu não penso mais que a igreja deve excluir, mas a igreja deve colocar à parte para ser tratado, para ser trabalhado, para poder ter novamente a liberdade de voltar ao rol de membros da igreja e a comunhão da igreja. Mas se essa pessoa for filha do fulano de tal da igreja, eu falei, não, vai sofrer as mesmas consequências, filho, do que qualquer outro. Ah, pastor, mas não é assim que acontece aqui não. Já perceberam isso? Pecado. Pecado é pecado. A mesma igreja que tem gostado, tem recebido Cristo e mais alguma coisa, é a igreja que tem amamentado o pecado. É a igreja que tem passado a mão sobre o pecado. A mesma igreja que tem recebido essas falsas doutrinas, tem passado a mão sobre o pecado e tem estado adormecida para o pecador. Fala sério. Faz uma reflexão aí agora. Será que realmente existe em nossos corações a compaixão pelo pecador? Não vá muito longe, não. Vá na sua família. Quantas pessoas na sua família que ainda não tiveram encontro com Cristo? Há no seu coração compaixão, desejo de ver essa pessoa convertida, salva por Jesus? Se tantas vezes nós não temos esse desejo com nossa família, como que nós vamos ter com de fora? Deixa eu falar, filho. Eu já tenho a salvação. Não preciso. Meu lugar no céu já está garantido. É a igreja dos últimos dias. O amor de muitos se esfriando. O amor de muitos se esfriando. Queridos, de que lados nós estamos? De que lado nós estamos? A comunhão, ela não pode anular a necessidade da repreensão.
a comunhão da igreja, não pode anular a repreensão dos erros doutrinários e de outros erros de conduta. A verdade não pode ser colocada de lado em nome da comunhão apenas. Em Hebreus capítulo 3, verso 13, a palavra do Senhor vem nos dizendo: exortai-vos uns aos outros, para que ninguém endureça o seu coração pelo pecado. Exortai-vos. Segundo ponto, é melhor nós agirmos com coerência do que com conveniência. Tantas vezes nós estamos sendo coniventes com o pecado. Pedro, ele negou 5 doutrinas básicas: a unidade da igreja, a justificação pela fé, a liberdade da lei, o evangelho de Cristo e a graça de Deus. O que nós temos negado? O que nós temos negado? Sabe o que eu aprendo aqui também nessa passagem que meditamos nessa noite, querido? E eu gostaria de falar isso com muito carinho aos irmãos, à igreja. Que líderes são sujeitos ao erro. Sabe? É tão bom ser pastoreado, né? Muito bom. Isso é maravilhoso. Pastorear é muito bom também. Mas ser pastoreado, agora eu estou experimentando o outro lado, ser pastoreado, também é maravilhoso. E como é bom. Só que creio que os pastores que estão aqui já devem ter vivido isso, e nós já vivemos isso, e o pastor Mateus vai viver isso, porque tantas vezes as pessoas na igreja idolatram o pastor de tal maneira que colocam ele lá num patamar. Mas pastores, líderes, não só pastores, a liderança, são pessoas sujeitas ao erro. Pedro errou. Pedro negou a Jesus lá atrás. Teve uma conduta não muito adequada com aquele momento que estava vivendo a igreja. Mas quando você vai lá na carta de Pedro, você vai encontrar esse mesmo Pedro falando: sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. É se sujeitar, é colocar debaixo das mãos do Senhor, mas não podemos tirar isso de nossa mente. E por último, terminando a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, nós somos incapazes de obter a justificação de Deus pelos nossos próprios esforços. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, filho. Porque quem fez tudo foi Jesus. Ele deu a sua vida e foi pela cruz que nós fomos alcançados. Foi pela cruz que nós somos reconciliados. Se nós amamos a Ele é porque Ele nos amou primeiro, e nós fomos alcançados por esse amor, e alcançados por esse amor, agora renovados por esse amor, nós podemos fazer a diferença onde nós estamos inseridos como igreja do Senhor. Livres da condenação do pecado, livres dessa bacatela que está sendo pregada hoje como evangelho, que não tem nada de evangelho, é comércio puro, comércio puro. E a palavra de Deus vai dizer totalmente contrário a isso. Livres do pecado, e se pecarmos, nós temos um advogado que intercede por nós, para nos tornarmos puros do pecado, e podemos a cada dia ir a Ele. E esta mesma igreja é a igreja que Deus está chamando neste tempo a fazer diferença em São Sebastião. É isso mesmo? Santo Antônio. Não importa o santo, não. É fazer diferença neste lugar. É fazer diferença nesse lugar, filho. É fazer diferença onde Deus está te colocando, onde Deus está te levando. Para onde Deus está te levando? É no trabalho? É na escola? É na família? É na vizinhança? É lá que Deus está te levando?
Faça a diferença onde Deus está te chamando. Talvez você esteja aqui nessa noite e você, nesse tempo, tenha vivido momentos difíceis em sua vida, onde você não tem tido coragem, não tem tido forças para se posicionar como um filho de Deus, como um cristão, como um seguidor de Jesus. Talvez, meu irmão, você esteja aqui nessa noite, você esteja sendo confrontado por Deus. Talvez também você esteja aqui nessa noite e você esteja vivendo um pecado na sua vida. Por que não? Pode estar acontecendo isso na sua vida. Mas Deus nessa noite te chama para um renovo com Ele. Deus nessa noite te chama para o novo com Ele. A entregar a tua vida totalmente nas mãos do Senhor, no altar do Senhor. Dentro da vontade do Senhor. Dizendo ao Senhor isso: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu tenho sido confrontado. Mas nessa noite eu quero me posicionar como servo do Senhor. Não vou fazer apelo. Só quero convidar a você. Se você nesta noite se sentiu confrontado pela palavra do Senhor e deseja dedicar a tua vida ao Senhor do reino e ao reino do Senhor, quero te convidar a se colocar de pé, que eu quero orar por você e com você. Eu me coloco na mesma posição que você. Eu desejo que o Senhor continue a usar a minha vida. Você deseja isso, querido? Se levante. Vamos orar. Amém. 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 Que bom. Que bom. Louvado seja Deus. Pastor, eu gostaria que você orasse, pois também eu quero me colocar junto com os irmãos nesse mesmo desejo, né, de sermos úteis ao Senhor neste tempo que se chama hoje. Amém? Convidar todos a se colocarem de pé, para que nós possamos estar orando. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra ministrar nos nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque assim como um Pai que nos ama, o Senhor corrige quando necessário. E quanto nós, ó Pai, carecemos de correções. E contamos, ó Deus, então com a atuação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Corrigindo, Deus, as rotas, corrigindo os pensamentos, corrigindo as atitudes, ó Pai. Como Teu servo disse aqui, Deus, não nos permita, Deus, crer em algo que não praticamos, ó Pai. Que não somente a Tua palavra, o Teu Evangelho seja suficiente para cada um de nós. Porque como temos aprendido e o Senhor tem falado e ministrou nossos corações nessa noite, só a Tua graça nos basta, Deus. Não precisamos da Tua palavra em algo mais, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já foi suficiente. E que a graça e a paz e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. E que toda a igreja diga bem forte: amém e amém.